aula do nosso projeto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o app, né? As características dele. Falar um pouco sobre o que nós aprendemos sobre ele, né? E aí, pessoal, só uma coisa, né? A escola ela está voltando com o plano de reforço. Então, quem estiver tendo dificuldade no ensino online, pode e deve marcar reforço. Como vai ser esse reforço, pessoal? Esse reforço você tem que ser agendado e ter uma autorização. Ele será sextas-feiras, tá? Então, será sexta e com agendamento prévio. Eu vou mandar para cada um de vocês, eu vou mandar o vídeo, tá? A gravação da reunião que nós fizemos, explicando certinho como vai funcionar, tá bom? Depois eu vou mandar para vocês. Nós fizemos uma reunião e eu gravei, lógico, né? Eu fiz mais um comunicado de como vai funcionar este retorno aí. Vocês que estão já no final, na parte final, seria muito interessante para quem estiver tendo dificuldade. Bom, para quem estiver tendo dificuldade, seria muito interessante vocês estarem procurar fazer esse reforço enquanto nós não podemos voltar. Deixando claro que nós não estamos podendo voltar ainda, tá? O próximo prazo aí é dia 16 de dia 16 de dezembro, né? Então, o que aconteceu? O governo ele tinha, né, ali dado uma flexibilizada, né? Então ele tinha melhorado ali para nós. E aí agora ele decidiu que vai retornar, continuar do mesmo jeito no caso. Na verdade, pessoal, é assim, nós estamos na fase amarela, e aí o governo, sexta-feira passada, era para o governo ter dado uma atualizada, e aí o governo foi e apenas pegou o decreto que já tínhamos, que nós estávamos sob esse decreto, e postergou ele para mais para frente. Então, nós estamos ainda sobre o mesmo decreto de um mês atrás. E vamos ficar mais um mês. Então, dia 16 de dezembro, cai numa quarta-feira, vai sair o projeto novo. Mas para nós não vai ter muita relevância, porque nós vamos dar uma parada, né? E aí, de vocês também termina essa parte de aula online, tá? Então, aí até lá nós vamos definir algumas coisas, tá bom? Então, depois vocês assistam com calma, por favor, este vídeo, tá? Que ele explica certinho aí como é que a gente vai, como é essa volta e como nós vamos trabalhar, tá bom? Galera, o nosso projeto, espero que vocês estejam encaminhados aí já nele, né? Então, espero que vocês estejam aí já atentos a ele, né? Estejam todos, né? Já com ele bem adiantado, né? Ou então, pelo menos, em processo de criação. Nosso projeto, a gente já expliquei ele algumas vezes para vocês, ele é dividido em duas partes. Uma parte, nós vamos fazer, né? Nós vamos criar aí vocês vão fazer essas revisões, né? Esses exercícios que a gente faz todo dia, né? Então todo dia a gente tem ali exercício para fazer e outra uma criação. Vocês podem escolher o que vocês vão criar, né? Vocês podem criar aí o que vocês acharem melhor, né? Você pode criar um vídeo, você pode criar
um fundo, o que vocês acharem mais bacana é com vocês. Essa primeira parte é com vocês aí, tá? E aí, que eu preciso de vocês, né? Eu preciso é que vocês atentem-se, né? Atentem-se aí a, a, a se, né? A procurar fazer o melhor por vocês, assim, né? Tentar fazer o que vocês mais gostarem e principalmente procurar fazer os exercícios, né, gente? Procurar fazer esses exercícios aí que eu passo, porque senão fica difícil de eu chegar e passar alguma nota para vocês, tá bom? Então não esqueçam a importância dos exercícios, tá? Continuando, né, pessoal? E como é que é essa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre FoneGap, né? O FoneGap, ele é um programa para edição de aplicativo. Na verdade, a gente aprendeu que o FoneGap ele é mais para pegar o compilamento do seu aplicativo. Então, você cria o seu aplicativo dentro do Music, você pega o FoneGap e compila ele, executa ele. Hoje é essa a função, nós chamamos do FoneGap de build, né? Então, essa é a função dele. É para isso que hoje ele serve, tá? Então, o que é esse FoneGap? Ele é um ambiente de desenvolvimento, ele é de código aberto, a Adobe deixou ele como código aberto, e aí ele serve para que nós possamos compilar algumas ações. Então, ele serve mais para compilar, para você compilar o que você vai criar, né? Então, toda a criação que você faz, ele só vai executar. E ele é executado, ele vai ser executado sempre no cliente, né? Uma das coisas que a gente sempre fala é onde é a execução, né? Então, a execução é sempre no cliente, que é sempre lá no final, tá bom? Ele cria aplicativos nativos, você tem a opção. O que é um aplicativo nativo? Por exemplo, quando você cria um aplicativo pro Android, especificamente pro Android, ele vai ser uma aplicação pro Android. Então, nós chamamos isso de aplicativo nativo. Você pode ir lá e publicá-lo na Play Store. Então, quando você vê um aplicativo sendo publicado na Play Store, pessoal, é porque ele é nativo do Android, por exemplo, tá? Lá no Windows 10, por exemplo, na loja da Microsoft, a mesma coisa, na loja da Apple, a mesma coisa. A vantagem é que, como ele tem que passar por uma série de processos, tá? Ele tem um acesso melhor ao seu dispositivo. Então, quando você cria uma aplicação que ela é voltada para o Android, Android é um exemplo que eu estou dando, tá? E ela está lá na Play Store, para você pôr ele na Play Store, você precisa seguir uma série de normas para esse aplicativo ir para lá, tá? Então, ele tem que ter essa acessibilidade. Outra coisa, pessoal, mais velocidade. Como ele, igual eu falei, como ele tem que seguir uma série de normas, ele vai ser mais veloz, tá? E menor tempo. As desvantagens é um desenvolvimento caro, né? Então, o desenvolvimento é muito caro, né? E não é multiplataforma. Se você pegar um arquivo com a extensão APK, né, você não vai rodar ele em outro lugar. Bom, você vai rodar ele no APK, tá? Lá vai rodar ele em aparelhos que tenham o Android, tá bom? Temos os web apps. O que é isso? São aplicativos que você vai conseguir rodar, entre aspas, aí, coloca várias aspas, em qualquer dispositivo. Então, você vai pegar ele vai rodar nos mais variáveis dispositivos. Então, assim, ele vai
Você não vai, por exemplo, conseguir pôr ele lá na loja, tá? Mas ele é bem mais barato para ser desenvolvido e você tem acesso parcial, né? Então, por exemplo, quando você baixa lá um dispositivo com a extensão APK e você instala no seu celular, né? Você vai, posso que algumas pessoas já fizeram isso. Você sabe que você não vai ter o suporte lá da empresa, por exemplo, você vai ter o suporte do Google. Mas muitas vezes esse programa ele consegue ter uma liberdade maior. Tem algumas coisas também, pessoal, que a gente não pode fazer, tá? Quando você vai desenvolver para o Android, tem algumas coisas que você não pode fazer, tá bom? Aplicativos híbridos que rodam em várias plataformas. Geralmente, por exemplo, você pega um aplicativo grande, vai pegar aí uh, por exemplo, o vamos pegar aí esses de redes sociais, né? Eles têm uma capacidade de rodar em diversos dispositivos. Ele troca só o meio. Então, por exemplo, você pega ali o aplicativo da sua rede social específica. Você pode rodar ele em diversas plataformas diferentes. É lógico, pessoal, que a metodologia, a programação é a mesma, mas lá a compilação é diferente. Tá bom? O nosso primeiro exercício aí, vou dar um prazinho para vocês fazerem. Vai lá, 10 minutinhos, pessoal. Vai lá, galera.
pessoal. Então vamos lá, continuando aí. Aí é o seguinte, como é que o PhoneGap ele evoluiu? O PhoneGap ele tem uma evolução muito mais complexa do que a gente pode pensar, né? Por quê, pessoal? Porque ele começou, o PhoneGap ele não era da Adobe, tá? Ele não foi um projeto criado pela Adobe. A Adobe comprou a startup. Por que se compra startup? É muito normal. Hoje as empresas de tecnologia, elas não trabalham tanto em criação. Elas pegam projetos prontos e compram. Por quê? É muito caro manter uma equipe de desenvolvimento. E muitas vezes o trabalho, né, que você vai desenvolver não vai dar um retorno imediato. Então, o que, que as empresas fazem? Né? As empresas optam por colocar ali, né, comprar startups já prontas e que elas possam evoluir. Vou dar um exemplo. A empresa compra uma startup e não demite a pessoa. Não é que ela compra para fechar ou compra para agregar e manda a pessoa embora. Ela compra e pega a expertise dos principais ali, das principais pessoas, né? Como assim? Por exemplo, quando o WhatsApp quando o Facebook comprou o Instagram, né? Ele compra o Instagram e ele não pega o cara e demite. Ele compra, pega esse criador, deixa ele lá também para ele ajudar na própria evolução da plataforma, tá? Então, fica uma sociedade fica uma sociedade assim que os dois ganham e ganham muito. Um já ganha bastante na venda da sua ideia e o outro vai ganhando porque é uma ideia que tem sempre como melhorar. Bom, e o projeto também do Apache Cordova é um projeto da própria evolução, né, da estrutura. Então, essa evolução do Cordova, o Cordova ele é usado para compilar. Ele é usado para fazer a compilação do projeto final, tá? E o Bractis e o Java são os ambientes de programação, tá? Os ambientes de programação, eles são muito importantes. O Java ainda é uma linguagem muito importante, porque hoje, para Android, ainda domina, é o Java que você vai programar para Android, tá? Ele ainda é o que domina. Então, o que tem que a gente, às vezes, tem que tomar bastante cuidado, né? Às vezes você vai ver pessoas falando que o Java caiu muito, o Java não é mais o mesmo. Em partes, tem razão, porque o Java hoje ele já não é mais tão utilizado, tá, gente? Igual era o Java, se você pegar há 15 anos atrás, o Java era de longe, uma disparada a linguagem de programação mais usada no mundo. O que aconteceu? O Java era de uma empresa de código livre que chamava Sun. A Sun que criou o Java. Então, várias comunidades de programadores, elas melhoravam o Java, né? Melhoravam a linguagem, faziam com que essa linguagem fosse mais portável, fazia com que essa linguagem se trabalhasse melhor, tá? E aí, o que ocorreu, pessoal? O que aconteceu foi o seguinte, a Sun vende para a Oracle a tecnologia, e aí a Oracle simplesmente deixa o projeto ruim, não tem outra palavra. O projeto do Java deixou de ser interessante. Ele começou a ficar muito pesado, não se desenvolveu, foram surgindo outras linguagens que são bem mais leves e bem mais rápidas, tá? E aí o Java foi perdendo bastante espaço. Um dos alentos foi que ainda fizeram com que o Java continuasse sendo usado é o fato de ele ser
usado para programação em Android. Então, o Android, ele é todo Java, tá? E aí, o Google teve uma certa desavença com a Oracle. Eles têm um processo, né, entre eles. Aliás, o Google ele processa e é processado por um monte de gente por essas questões de uso, né, de questões de copyright. E aí pessoal, o que aconteceu? O Google foi e comprou os direitos de patente de uma outra linguagem que chama Kotlin para programação do Android. Então, hoje você consegue fazer tanto em Java quanto em Kotlin. O Kotlin é bem mais leve, o Kotlin é bem mais rápido, tá, do que o Java, mas o Kotlin ainda precisa melhorar no quesito de segurança. Tá bom? Então, vamos lá. Essas características aí são especificamente pro PhoneGap. Desenvolvimento é rápido, por quê? Porque geralmente você vai usar um editor clique e arrasta, tipo Muse, tá? Você pode criar para multiplataformas, né? Você pode fazer para várias plataformas especificamente. Tem uma outra, que é da Adobe também, chama Adobe XD. Ela é a evolução do Muse. É muito bom também. Se eu tiver, vou ver se semana que vem eu mostro para vocês ela funcionando. Vocês vão ver que ela é muito boa, tá? APIs nativos e ser open source. O fato de ser open source é as melhorias. O que aconteceu? O PhoneGap ele continua compilando os arquivos, tá? O que tem acontecido bastante é ele não rodar mais, não conseguir mais abrir a parte do server interno. Então, por exemplo, você abrir na sua máquina, mas dá para fazer, ainda dá para abrir local, tá? Mas online está funcionando perfeitamente, tá bom? Quais as limitações? O PhoneGap para Android ele é gratuito, então você pode criar e lá compilar quantas vezes você quiser. Às vezes vai vir com uma marca d'água, alguma coisa assim, no ambiente gratuito, tá? Para Apple, você tem que pagar. E é muito complicado trabalhar com desenvolvimento para Apple. Por quê? Porque, por exemplo, para desenvolver para Apple, você tem que pagar duas vezes. Uma vez você vai pagar pro PhoneGap, para ele te fornecer o build, e a segunda vez você vai ter que pagar para a Apple para poder jogar lá na Apple Store. Então é bem complicadinho, tá? E aí tem algumas aplicações do PhoneGap, no livro de vocês mostra, e ele é voltado, vocês vão olhar no livro de vocês, ele é voltado muito para a rede social. Então, é muito para redes sociais, ele tem muito essa missão ali, né? Trabalhar com redes sociais. E como é que você vai publicar um projeto seu? Hoje em dia, é só você entrar lá no Google, né? Normal, você tem uma conta, e você vai na opção de publicar. Hoje o Google cobra, tá? Antigamente, há um tempo atrás, faz uns 3 anos que o Google não deixa você publicar nada gratuitamente. Hoje, qualquer publicação que você vai fazer, você paga porque é muito lotado, né? E aí depois ele te ressarce. Mas para fazer uma criação e pôr na Play Store, você tem que pagar a licença de desenvolvedor. Então, você paga uma licença de desenvolvedor e aí, a partir desse momento, você pode começar a trabalhar com o PhoneGap, tá bom? Ou começar a desenvolver, desculpa, começar a colocar, né, os seus projetos lá na Play Store. É lógico que quando você vira um grande editor, o dinheiro fica lá, né? Porque tem um retorno muito rápido. Esses dias eu estava participando de uma live muito interessante com um desenvolvedor de aplicações e ele estava comentando como é que tem o retorno, né? É tudo em dólar, tá? E aí, em 2011, ele desenvolveu um aplicativo que era para
que era para ele desenvolveu e era para Portugal, para alguma região da Europa, e era para reserva de passagem, gratuito ali, mostrava algumas coisas de reserva de passagem e tal. Só que ele desenvolveu em uma outra conta dele, não uma conta como se fosse uma conta particular e uma conta de trabalho, e ficou lá. E tinha tipo 500 mil dólares lá. E aí o dólar a tipo R$ 2. E aí agora ele foi retirar o dólar a 6. Então você já imaginou o lucro que ele teve de deixar lá parado e de esquecer, né? Então, assim, o desenvolvimento hoje, ele dá muita grana. Se você acertar também, tá, gente? Não adianta a gente querer ser... Ah, ah, todo mundo ganha dinheiro. Não é bem assim, tá? Você tem que acertar o software certo, uma coisa que tenha, que as pessoas gostem de baixar, que viralize, assim por diante, tá? Tanto que, muitas vezes, é, as empresas optam por é, colocar, colocar, colocar gratuitamente a sua aplicação e colocar propagandas que ganha mais no AdSense do que se você cobrar, né? Cobrar também, muita grande parte fica direto com o Google, então muitas vezes é melhor ganhar por clique, dependendo da aplicação que você vai fazer, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício. Esse eu vou dar um tempinho maior para vocês. Vai lá, galera. 20 minutinhos aí.
ano. Então, o ambiente de desenvolvimento do PhoneGap, ele é o Node, tá? O que é o Node? O Node, ele é uma tela do DOS, tá? Uma tela do DOS aí, do DOS, não vamos chamar DOS não, porque o DOS não existe mais, né? Às vezes a gente confunde e vai confundir a cabecinha de vocês. Ela é uma tela do prompt, tá? Então, ela é uma telinha do prompt de comando, e com essa telinha, telinha do prompt, você vai criando aí a sua estrutura, tá bom? Então, o Node, ele nada mais é do que essa telinha e você vai digitando os dados ali dentro do ambiente de desenvolvimento. Então, você vai, toda a programação, aliás, pessoal, se você for utilizar o Node, você só vai usar ele em nível de programação digitando, então de códigos, tá? Então, quando você tem que digitar o código, aí você usa o Node.js. Fora isso, não. Fora isso, você vai, se você, por exemplo, fazer algo lá no Muse, fazer algo no XD, aí não. Aí a gente vai fazer toda a programação utilizando o ambiente comum, tá? E o PhoneGap, a instalação é muito simples. Eu mostrei para vocês. É só você ir no site da Adobe ou então ir no Google e digitar Adobe PhoneGap Download e você vai conseguir baixar essa estrutura, tá bom? Bom, esse é um exemplo de um projeto criado lá com o Node.js, tá? Então, o que você vai fazer, ó? Quando você abre o Node, o PhoneGap é o comando, o create é para você criar alguma coisa. Quando você salva, ele vai criar esse pacote, porque ó, com o nome do projeto e o nome do diretório, da pasta que você salvou. E você tem que salvar um nome de um arquivo, tá? E no Cordova, a mesma coisa. Então, o que diferencia um do outro? O Node.js, ele é o ambiente de desenvolvimento, é onde você vai fazer a programação. E o Cordova é onde vai fazer a execução, onde ele vai deixar esse projeto pronto. Então, ó, hoje em dia, todos os nossos projetos, eles são voltados para a web. Você vai criar um projeto, ele é voltado para a web, né? Então, pessoal, o www é onde você vai colocar o seu código-fonte. Os plugins é o que vai vir. Plugin é sempre um programa que vem junto, tá? Então, os plugins é o que vai vir lá de trás, é o que vai vir junto. A plataforma é onde vai rodar. Você vai finalizar ela para o Android, para o iOS, para o Windows Phone. Windows Phone não tem mais, tá? Foi descontinuado. Mas para o Android, para o iOS, para alguma outra plataforma que você goste. Os rooks são os scripts, quer dizer, quando você... Tudo que você programa, ele gera um script, gera um código. E os rooks são esses códigos adicionais. É quando você vai criar um sistema de código adicional para poder rodar. E o XML é o arquivo que ele executa finalmente. Quando você finaliza, ele gera um XML, tá? Então, esse gerar um XML é a finalização do seu projeto, tá bom? Vamos para o nosso penúltimo exercício aí. Vai lá, galera.
Bom, galera, então, o projeto, ele tem algumas telas que você pode criar. A criação das telas, ela pode ser feita lá no Photoshop, em qualquer software de ilustração, tá bom? Então, qualquer software de ilustração você pode usar para criar as suas telinhas, tá bom? Então, não há uma obrigatoriedade de se fazer em algum lugar, tá? E a visualização, depois que você fecha o APK, você criou a tela, depois que você fechou o APK, você vai ter que fazer dentro do seu aplicativo ali, tá? Então, a gente tem que também verificar lá depois que o aplicativo estiver pronto, como ele vai ficar, você vai ter que ter um sistema, né? Um sistema que seja o mesmo que você esteja utilizando, tá bom? Então, o que você fechou, perdão. Então, você criou uma aplicação para o Android. Vai ter que ter um Android para você poder visualizar. Beleza, pessoal? Bom, o que eu quero de vocês agora? É lógico que não vai dar para criar um app, né? Vocês vão criar uma tela em qualquer software. Deixa eu só pôr direito. Em qualquer software de edição de imagem, tá? Por exemplo, para quem está... Você vai utilizar quem está usando o celular, por exemplo, qualquer editor de imagens aí do seu celular, você pode criar uma tela, tá bom? Vamos lá, galera. Esse é o último de hoje, tá? Vai lá, pessoal.